Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto e ela já era bem idosa. Ela estava acompanhada do filho e ela tocou no meu ombro assim e com muita serenidade ela me disse: outro dia eu ouvindo um programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim que passou uma minha vida inteira me acorrentando, mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta, Padre Fábio, mas eu sei que naquele dia, a reflexão que o senhor fazia iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão. E eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus, para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Então quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. E isso é muito interessante, porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão. Eu sou suportável? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. Eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo. Pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso sim rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros?
É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. Você sabe que uma vez, diante de uma dificuldade que eu estava tendo, um momento que eu estava vivendo difícil na vida, eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim. E nada pode ser pior do que isso. Uma coisa é a sua equipe ter respeito por você. Outra coisa é ela ter medo de você. Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem, que você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber o nome dele. Eu quero participar. Eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências. Ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Às vezes não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo, vai ficando abatido, é isso. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Que é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. E esse é o primeiro benefício da conversão. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, nesta misericórdia,
nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. É fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra. A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo, uma resposta que ajude a edificar, já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso sim rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos a outro a oportunidade de ser quem ele é, quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, eu naturalmente seria uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda
é empecilho para a sua realização. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, né? A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. E volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplificação, da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por este reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Isso pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material que nós vamos alcançar. Não, pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos,
Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações, menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. E nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina na alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. Meio com uma mensagem, foi a Sandra que mandou, lá de Brasília, um texto da Cora Coralina, que eu gostaria que ficasse para nós hoje, para nos ajudar a refletir as questões que nós temos aqui no programa. Um repórter perguntou, Cora Coralina, que é uma grande poetisa, goiana, que perguntou para ela assim: Cora Coralina, o que é viver bem? E ela disse: eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo para você, não pense também. Não diga eu estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo isso. Eu não digo estou velha e não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos, e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Bem, eu não posso falar isso ontem porque eu dormi a tarde inteira, né? Porque eu cheguei uma noite sem dormir, precisei dormir. Contrariei a Cora Coralina ontem. Também não diga para você que está ficando esquecido, porque assim você fica mais ainda. Precisa tomar muito cuidado com o que você pronuncia a respeito de você mesmo. Cuidado. Estou muito esquecida. Para com isso. Comece a pensar positivo. Não fique se colocando tantos defeitos assim, porque você acaba assumindo esses defeitos. Nunca digo que estou doente. Digo sempre, estou ótimo. Nunca digo que estou cansada. Nada de palavra negativa. Quanto mais você diz está ficando cansada e é esquecida, mais que esquecida e cansada você fica. Está ouvindo, dona Ana? Me escute bem que agora eu vou dizer para a senhora. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. É verdade. Então, silêncio. Não reclame. Ela diz: sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado e trago comigo todas as idades. Mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra de Goiás. Convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Se alguém vai ter que me enterrar... Não, desculpe, ela diz: sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo.
Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias os limites da minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor e me esforço para ser cada dia melhor, pois a bondade a gente também aprende. É um bonito texto. Cora Coralina já morreu, já faleceu, mas ela não permitiu que a vida ficasse morta dentro dela, né? Isso é muito edificante a gente ouvir um testemunho assim. Pessoas que não permitem o abatimento da alma, né, minha gente? Porque dificuldade nós sempre temos. Por isso que eu gosto de ser sempre portador de uma palavra que seja de incentivo, de luta. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém, não. É para a gente descobrir o valor da luta. O que Jesus propõe para todas as pessoas que ele encontra é luta. Não se acomode nos seus defeitos. Não se enterre antes da hora, né? Como diz a Cora Coralina no texto. Sei que alguém vai me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Às vezes nós nos enterramos. Nós começamos a morrer antes da hora, né? Nós antecipamos o processo do sepultamento quando eu descubro que já não estou mais cultivando alegrias, quando já não estou mais recebendo a luz do dia, quando eu não estou mais festejando as minhas possibilidades, quando eu me acostumei com a vida. A vida não pode, você não pode se acostumar com a vida. A vida precisa ser sempre uma experiência de encanto. Hoje eu preciso me encantar com aquilo que eu tenho. É por isso, minha gente, que não existe resposta pronta. Nós não temos possibilidade de dar resposta pronta para os problemas de ninguém. Porque a vida, antes de ser uma resposta pronta, ela é uma pergunta que vale a pena. Você se interrogar o tempo todo, o que hoje eu posso fazer para melhorar o mundo, não é? E isso ser uma mística que nos conduz, que nos leva, que leva a mim, que leva a você. Essa mística que não permite que a gente pare no tempo, mas que a gente acolha cada dia, a cada instante, com uma possibilidade. E voltamos ao texto dela, bondade é uma coisa que a gente aprende. Aprender a ser bom, aprender a dar valor na vida, não é verdade? Às vezes nós vamos amortecendo o nosso coração, nós vamos nos acostumando com as dificuldades que a gente tem, e a gente acaba deixando de aprender a bondade, a gente acaba deixando de aprender o que verdadeiramente na vida vale a pena. Mas as coisas são muito difíceis na minha vida. Tudo eu tenho conseguido com muito suor. Padre, mas é tudo mesmo. Tem que ser assim? Minha filha, eu não conheço de outro jeito não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil, não, minha filha. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce é no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores, mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde, tenho o meu esforço nessa história, tem, mas é dom de Deus em mim, eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Tem essa história, ô padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom.
Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não vai dar certo não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Eu não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não, se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. E às vezes, tudo está tão difícil. Não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional? Estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes de ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim. Chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo, a começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor.
Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé? A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, não é? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei, estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isso aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, nesse aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou rezar, pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Que a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial.
A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo, mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus. E eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate, mas Ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. Justamente por causa disso, não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. Tem tantas pessoas que falam assim, eu vou casar para ser feliz. Quem vai casar para ser feliz nunca vai ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. Mas por ser feliz e por conhecer a pessoa certa, você vai casar. Mas a pessoa certa não significa que não vai ter desafio. A pessoa certa não significa que vocês terão problema. A pessoa certa significa que não terão contradições. Mas a pessoa certa é aquela que Deus sonhou para você. E se Deus sonhou para você, você com essa pessoa vai enfrentar tudo para serem juntos felizes. A gente terceiriza a nossa felicidade. Pare de terceirizar a tua felicidade. Pare de colocar nas costas do outro. Quantas pessoas que terminam um casamento caem num buraco fundo e falam, padre, o que vai ser de mim agora? Sem essa pessoa, o que vai ser de você agora vai ser a tua melhor versão, porque quem te deixou é que te perdeu. Perdeu a pessoa maravilhosa, a pessoa boa que é você. E você não vai sofrer, porque essa pessoa que te largou não vale uma noite de choro. Não vale. Portanto, levanta a tua cabeça, ressignifique, resiliência, estufa o peito. Bota uma maquiagem na tua cara se você for mulher, arruma o teu cabelo e viva. E se você for homem, passa um perfume, corta esse cabelo, coloca uma camisa bonita e vá viver a sua vida. Porque quem te largou não te merece uma noite de sono, sem sono, não te merece uma noite de lágrima, não merece uma noite de sofrimento. Não merece. Por isso que a gente tem que valorizar a Cristo. Valorizar o Senhor, valorizar Deus, que não nos troca, que não nos larga, que não nos trata como produto, mas nos trata como gente, como Deus. Porque eu sou padre. Claro que aqui, gente, é a minha vocação, não é a de vocês, é a minha vocação. Eu sou padre porque eu decidi dar toda a minha vida para Deus. Sem reservas, sem reservas.
Eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Escuta que eu vou te falar. Jesus, ele não está te propondo uma conversão somente. Jesus, ele não está te propondo uma mudança. Jesus está te propondo nascer de novo. O que é nascer de novo? É fazer tudo diferente, é ser diferente. Ai, padre, nada na minha vida dá certo. Sabe por que nada na tua vida dá certo? Desculpa eu te dizer, a culpa é tua. É tua, porque você só anda com pessoas tóxicas que te colocam para baixo. A culpa é tua porque você só frequenta lugares tóxicos. A culpa é tua porque você só soma as mesmas atitudes. Quem soma as mesmas atitudes alcança sempre os mesmos resultados. Por isso que o Senhor está te dizendo: necessário vos é nascer de novo. Nasça novamente. Nasça novamente. Ao ponto das pessoas que convivem contigo falar: fulano, eu não estou te reconhecendo. E você vai olhar para ela e falar: que bom, a meta é essa, é não me reconhecer. Porque eu não troquei de roupa, eu não mudei o corte de cabelo, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação eu sou. É nascer de novo. Não é mudar a roupa. Vem do novo em roupa velha. Pare de remendar a tua vida. Um dia uma mulher me procurou, eu já devo ter falado isso para vocês. O marido dela traiu. Uma vez. Eu falei: perdoa. A segunda vez ela me procurou. Ela perdoou. A terceira, perdoou. Isso sim, muito rápido, uma atrás da outra. Na quarta vez eu chamei ela e falei assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem que fazer uma escolha. Ela: qual, padre? Ou você termina, ou você continue casado com o seu marido sabendo que ele vai te adulterar o resto da tua vida. Porque é uma, é duas, é três, é quatro das que você sabe. Se você soube de 4, multiplica por 4. Ela olhou para mim e falou assim: eu vou continuar com meu marido. Eu falei: então, a partir de hoje, saiba que você vai passar a vida toda sendo traída, porque você aceitou a condição de adúltero do teu marido. Tem situações na vida que não muda, sabe por quê? Porque interiormente nós aceitamos essas condições. É aquele famoso golpe da barriga: mulher, vou engravidar porque ele vai ficar comigo. Não vai. E se ficar, eu tenho dó de você, de um homem que fica do teu lado por causa do filho, e não porque ele te ama. O homem tem que ficar do teu lado porque ele te ama. Não ama somente o filho. Pare de aceitar certas condições na sua vida e viver uma felicidade mentirosa, como muitos casais vivem de aparência. Então a gente precisa sair dessa condição. Nicodemos perguntou: como pode um homem renascer sendo velho? Como eu posso mudar, padre? Como eu posso mudar? Eu estou nesse relacionamento há 25 anos. Você pode mudar, sim. Você pode mudar. A vida é feita de escolhas. Vocês têm nas mãos as escolhas. Você pode escolher, sim. A escolha é tua. O nosso medo, sabe qual é o nosso grande problema? É porque a gente é tão preguiçoso. A gente gosta da nossa zona de conforto. A gente é tão cômodo que a gente tem medo de recomeçar a vida.
Recomece a tua vida e pare de viver uma falsa alegria, uma alegria mentirosa. Pare com isso. Pare. Abraão e Sara eram velhos quando moravam em Ur de Caldeus. Deus falou: larga tudo e vai para a felicidade que eu tenho para vocês. Eles idosos, eles largaram tudo e foram atrás da felicidade. E eles encontraram essa felicidade. Mas eu te digo, se você continuar sentado no teu sofazinho, com o teu celularzinho na mão, mexendo no Instagram a vida toda, você não vai ser feliz. É preciso levantar. É preciso tomar uma atitude. É preciso tomar uma atitude. Saia da tua zona de conforto. Saia do teu comodismo. Saia. Saia. Saia do teu comodismo. Saia. Saia. Tire do papel os seus projetos. Você não é desenhista para ficar desenhando seus projetos no papel. Você tem que ser arquiteto, você tem que ser engenheiro, você tem que ser construtor. Coloca em prática os planos. Pare de desenhar. No papel é bonito. Coloque em prática. Coloque em prática. Coloque em prática. Coloque em prática. Porventura pode se tornar um homem velho, entrar de novo no seio da sua mãe? Jesus, ele diz para você: em verdade eu te digo, quem não quer nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. A proposta de Jesus Cristo para mim e para você hoje é nascer novamente, é nascer da água e do Espírito, é sair dessas manias velhas, é sair dessas coisas. Saia, abandone, deixa, para com isso. Saia. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.